que eu mais gosto na Guerra de Troia é que eu acho uma história muito boa para falar sobre pontos de vista diferentes e respeito. Na semana passada eu comecei falando sobre como a guerra começou porque todos os reis da Grécia tinham jurado proteger Menelau e Helena, que eram os reis de Esparta. Então um dia Helena foge para Troia junto com Alexandre, que era um dos príncipes de Troia. Aí Menelau vai atrás dela e todos os reis da Grécia têm que ir atrás também junto para exigir que ela voltasse. Então muita gente fala que a Guerra de Troia foi causada por uma mulher, o que tem um pouco de verdade. É um jeito legal de se falar, é bem bonito. Mas também muita gente na Grécia já queria invadir Troia há muito tempo, porque Troia era a cidade impenetrável. Os muros de Troia eram uma lenda. Dizem que os próprios deuses construíram aqueles muros e muita gente passou décadas tentando entrar lá, invadir a cidade e roubar, saquear tudo que eles tinham sem sucesso nenhum. E ninguém tinha chance. Só que agora que a Grécia toda praticamente estava contra Troia, eles finalmente iam ter uma chance de derrubar os muros e entrar lá. Então, por mais que muita gente dissesse que estava lá porque queria honrar a promessa que fez a Menelau e Helena, não era só isso na verdade, né? Talvez um ou outro realmente estivesse lá pela honra, mas também tinha muita gente com segundas intenções por lá. Mas, na verdade, os gregos também tinham um jeito interessante de encarar as guerras. Os nórdicos tinham uma história de que se você não morresse na guerra ou sentindo muita dor, você não ia para o paraíso. Os gregos não chegavam nesse nível, mas eles também consideravam a morte na guerra uma passagem para o paraíso deles. Se você morresse de um jeito bonito, defendendo, se sacrificando pela nação, você iria para o paraíso. Praticamente, se você virasse um guerreiro tão bom que virasse uma lenda, se você fosse um poeta ou alguém que fizesse alguma coisa tão inteligente que te tornasse uma lenda, você iria pro paraíso. E se você passou a sua vida inteira sem fazer nada de bom e relevante, você praticamente não viveu, e você vai passar o resto da eternidade num lugar que você não tem consciência, percepção, você vira só uma sombra sem emoção e nem memória de nada. E ninguém queria isso. O pessoal ia pra guerra para tentar conseguir virar uma lenda. Então muita gente vai lutar na Guerra de Troia, dos dois lados. E é por isso que tem tantas histórias dentro da guerra. A guerra é praticamente uma mitologia contida nela mesma. São muitos personagens fazendo muitas coisas com muitos objetivos, muitos pontos de vista diferentes. E eu acho isso muito legal. A primeira coisa que eu preciso deixar clara é a noção de respeito entre guerreiros, porque apesar dos gregos e dos troianos terem se jogado uns contra os outros, existiam certos códigos de moral que eram comuns nos dois exércitos. Existia uma diferença muito grande entre alguém ser seu rival e ser alguém que você odiava. Qualquer um que demonstrasse valores como coragem, lealdade, persistência já era digno de respeito tanto do próprio exército quanto do exército inimigo. O que não quer dizer que você não seria mais um alvo. Muito pelo contrário. Se você era um guerreiro valoroso, você provavelmente já era uma lenda. E quem te matasse seria mais famoso ainda. Aquilo que eu falei de todo mundo querer ir pra guerra para virar uma lenda. Mas respeitar o outro sempre é o primeiro passo para ser respeitado também. Então, se você lutava limpo, se você dava crédito a quem merecia, se você respeitava os acordos e as tréguas, você costumava ser bem visto por todo mundo e bem recompensado por isso, pelos dois lados. Em compensação, se você desrespeitasse pessoas e regras, você costumava pagar por isso. Se você virasse um traidor, por exemplo, você passava a ser odiado pelos dois lados.
Certa noite, um troiano foi emboscado por 2 gregos e ele morreu de medo. Ele resolveu contar onde o grupo dele dormia para que os gregos matassem o grupo dele e deixassem ele sair vivo. Os gregos agradeceram pela informação e mataram ele ali mesmo, porque ele era um traidor. A Ilíada não é um conto de fadas sobre como todo mundo que é respeitoso sempre sai por cima e todo mundo que não é sempre paga, mas é uma história que valoriza o respeito e a honra acima de tudo. A rivalidade mais famosa da Ilíada foi entre os 2 guerreiros mais perigosos dos 2 exércitos, o grego Aquiles e o troiano Heitor. Para facilitar, eu vou representar no vídeo os gregos em azul e os troianos em laranja. Aquiles era filho de uma deusa, e quando ele ainda era novo, a mãe dele disse que a vida dele poderia acontecer de 2 jeitos diferentes, e ele teria que escolher qual ele queria. Ele podia ou morrer jovem, mas ser lembrado para sempre como o maior guerreiro que já existiu, ou ele podia escolher ter uma vida longa e de paz em que ninguém lembraria dele, mas em que ele conheceria a verdadeira felicidade. Ele escolheu morrer jovem, como guerreiro. Então chegou o dia em que Menelau chamou os gregos para irem a Troia, e Aquiles não servia a nenhum dos reis que tinham feito aquela promessa. Mas os gregos acabaram ouvindo falar desse cara que treinava para ser um guerreiro desde criança. Então eles buscaram Aquiles, encontraram ele e chamaram ele para ir junto. E Aquiles topou na hora. E esse era Aquiles, o cara que passou a infância esperando por uma guerra e se jogou na primeira que apareceu pela glória, mesmo não precisando se envolver. Posso ter passado uma ideia um pouco negativa sobre Aquiles. Ele era sim um cara muito justo, gentil, companheiro e super idealista. E mais de uma vez durante a guerra ele provou que ele não veio lá só para matar a gente e ajudou pessoas. Mas eu preciso deixar claro que a partir do momento que a mãe dele disse para ele decidir qual destino ele queria, ser um guerreiro virou o centro da vida dele. E isso foi quando ele ainda era muito novo. Heitor já era outra história. Ele era um príncipe de Troia e irmão de Alexandre. Então a guerra chega batendo de frente com ele, a família dele e a cidade dele. Mas diferente da maioria dos guerreiros, incluindo Aquiles, a glória e a fama não eram o que mais importava para Heitor. Heitor já era casado quando a guerra começou, e tudo o que ele mais queria era poder passar o resto da vida com a esposa e o filho que eles teriam no meio da guerra. Mas quando os gregos chegaram batendo nos portões, ele não pôde ignorar. Todos os dias que Heitor queria passar nos braços da esposa, ele agora passava lutando, defendendo a cidade e chegando em casa machucado. Mas ele persistia e saía pelos portões de Troia todo dia, não só buscando se tornar uma lenda, mas na esperança de que todo o suor e sangue que ele sacrificava fossem fazer a guerra terminar mais cedo, para que ele tivesse a chance de viver aquela vida de pai e marido que ele tanto queria. Mesmo lutando todos os dias, Aquiles e Heitor passaram um ano sem se enfrentar, mas eles conheciam bem a reputação um do outro. E talvez, por eles serem tão diferentes e lutarem de lados opostos, eles poderiam se odiar de verdade. Aquiles poderia pensar que Heitor não era um guerreiro de verdade por não buscar a glória da guerra acima de tudo, como ele buscava. Heitor poderia achar Aquiles imaturo por escolher a fama sem nem conhecer a felicidade de ter uma família, como ele conhecia. Mas na verdade não. Ao invés de passarem anos sendo preconceituosos um com o outro por pensarem e lutarem por coisas diferentes, eles se admiravam. Eles admiravam a coragem com que o outro ia lutar todo dia, o talento com que o outro vencia tantos guerreiros e, o mais importante, a firmeza com que o outro arriscava tanto pelo que acreditava. E sim, eles também esperavam ter a chance de se enfrentar um dia. Se Aquiles matasse Heitor, ele com certeza viraria uma lenda. Se Heitor matasse Aquiles, os gregos provavelmente desistiriam do cerco de Troia. Mas só lutar um com o outro, independente de quem vencesse, já seria uma honra para qualquer um dos dois. E para ser sincero, até perder e ser morto pelo outro seria a morte mais honrosa possível também. O importante era dar o máximo de si por algo que se acreditava e respeitar o inimigo quando ele tentava fazer o mesmo.